Bom dia, nós somos a Orquestra Turuna aqui, né? Como já fomos apresentados aí pelo Roberto. O grupo leva esse nome por causa dessa música, principalmente, que é o Turuna, que é uma música que eu gosto muito e a gente tocou, né? Eu, Luiz, alguns amigos aqui do grupo que tocou no Pixinguinha na Pauta. Era uma das músicas que eu mais gostava, que é uma música do Ernesto Nazaré, né? E o significado da palavra Turuna é uma coisa forte, potente, então a gente pensou em dar esse nome para o grupo. O grupo começou assim com a ideia, quando eu comecei a estudar arranjo, assim, querer estudar os arranjos do Pixinguinha. Aí eu chamei a galera para tocar em casa mesmo. Então o começo foi muitas transcrições, né, de arranjos do Pixinguinha. Ou adaptações, né, como a formação é menor do que as das orquestras grandes. Essa música, o Turuna, o Pixinguinha tem um arranjo para orquestra grande e tal, então eu fiz uma adaptação ouvindo, né? Refiz o arranjo pensando para essa formação. Bom, é isso. A gente vai seguir com um repertório hoje bem misturado, que vai contar um pouquinho assim da nossa trajetória, né? O grupo tem aproximadamente uns 2 anos. E desde já a gente fica muito feliz com o convite de estar aqui trazendo a música para vocês. E aí, falando dessa coisa do Pixinguinha, né, essa influência forte, né, o Pixinguinha é o nosso mestre maior assim, da música. Depois de ter feito várias cópias de arranjo dele, ali, aprendido pouco, eu quis fazer um arranjo, né, e aí eu fiz de uma música dele, que tem uma gravação com regional de choro, né, mais tradicional mesmo, violão, cavaquinho, pandeiro, que é o Sarravulho. Então a gente vai fazer o Sarravulho do Pixinguinha. É isso aí.
Bom, obrigado aí. A gente vai fazer. Eu falei que o repertório hoje está bem misturado, porque tem esse repertório que a gente começou a fazer, que é o primeiro, que foram essas duas músicas, e agora a gente já vai fazer uma música que a gente gravou esse ano, no disco da Rave, né, a clarinetista aqui do grupo, que é um disco em homenagem a um clarinetista, né, chorão muito antigo, acho que ele nasceu em 1872, né, que é o Manuel Malaquias, que tinha o grupo da Malaquias, né, um dos pioneiros grupos de gravações do Brasil, né, na Casa Edson. E aí a gente fez um trabalho de resgate da obra desse clarinetista, né, gravou um disco com o Regional de Choro e o Turuna participando de 2 faixas. Então a gente vai tocar essas 2 faixas que a gente gravou do Manuel Malaquias. Uma é uma valsa, intitulada Marta, e a outra é uma música que ele fez com o nome de O Malaquias, que é um machixe.
Então, como eu tinha falado, de Manuel Malaquias, essa foi O Malaquias e a anterior, Marta. Agora a gente vai fazer uma música mais nova do repertório, né? A gente tocando esses repertório antigo, que é uma música minha, é um Scott que eu fiz recentemente, deve ter nem um mês a música, e é isso aí, é a primeira vez que a gente vai tocar ela, né? Estreia mundial, Então a gente vai fazer Graciosa, um shots meu.
Obrigado, gente. Vocês estavam falando de fazer música longa, né? Fazendo uns shots de 16 compassos cada parte em 2025. Mas a gente gosta, não tem jeito, né? Então, eu vou chamar aqui agora. A gente tem a felicidade de contar aqui com a presença do Roberto Seresteiro, que é um cara que eu admiro muito, né? Admirava antes de eu ser músico profissional, já ouvia, já via as coisas. E já assistia você, Rafael Toledo, que está na bateria. Vitor Guedes, ouvi o Vitinho tocar, eu nem tocava. Mas enfim. Velha guarda. E então a gente vai... Roberto vai falar aí sobre as músicas, mas a gente vai começar com o Café Society, que é uma das músicas que está no EP aí. Senhoras e senhores, ouçam nas plataformas digitais. Café Society. Você pode dar mais um gásinho para mim, por favor, amigo? Por favor. E um pouquinho de agudo também e reverb. Mas pode aumentar um pouquinho, por favor. Ah, é aqui mesmo? Ah, eu achei que era ali. Ô, meu amigo do Napster. Vamos lá. Então, nós vamos
recordar aqui essa página do Miguel Gustavo. Essa música ela está fazendo aí, quantos anos? 1955? 70 anos? 1955 anos que a nossa querida Elaine, que está aqui na plateia, nasceu. Olha que beleza, hein? 1955. Ela foi lançada pelo Jorge Veiga, que era o caricaturista do samba, e ela é de autoria do Miguel Gustavo. O Miguel Gustavo era um grande compositor, cronista, ele escrevia crônicas musicais, então ele comentava coisas que aconteciam, né? E essa música, sobretudo, ela comenta um pouco as colunas sociais da época. Hã? Era um cronista, né? Tipo na onda do Assis, do Noel, né? Mas essa música é legal porque ela meio que é uma zombaria, um deboche das colunas sociais da época e acaba sendo também uma homenagem ao grande Ibrahim Suede, que era um colunista social, avô de todos esses leões lobos aí da vida, né? Então, mas ele, na verdade, tanto o Ibrahim Suede como o Miguel Gustavo, eles têm um pouco de sarcasmo e deboche de toda essa cultura do high society, das elites e tal, né? Então, ela é cheia de referências dessa época, pitadas das colunas. Jacinto de Tormes também era um colunista da época, né? Então, eram piadas sobre essa coisa da coluna social, de aparecer, do famoso Beautiful People, né? Então, uma crítica a todo esse meio aí. E tem algumas curiosidades na letra que são típicas da época, né? Uma música lançada em 1955, então ela tem algumas nuances datadas já, mas que ainda hoje são muito saborosas. Aliás, eu só vou contar um detalhezinho aqui. Me desculpem, viu? Que no meio da música ele fala assim, que até essa música, esse verso, às vezes as pessoas perguntam assim, que agora estou somente contra a dama de preto. A história é a seguinte, o Ibrahim Suede, ele tinha a sua coluna social, que ele ficava alimentando histórias, contando histórias sobre os famosos da época, né? E aí ele lançou uma polêmica na época que era o seguinte, ele começou a falar assim, olha, tem uma moça que anda pelas noites do High Society, vai nos cabarés e nas boates, né? Circula os meios mais elegantes do Rio de Janeiro, de São Paulo também e tal. E essa moça, eu vou chamá-la carinhosamente de Dama de Preto. E ela é deselegante, ela não é refinada, ela é uma moça desprezível, não sei o quê, e eu vou revelar em breve quem é essa moça. Aí foi todo mundo lia as colunas do Ibrahim Suede, né? O tempo foi passando e as pessoas, quem será essa moça, né? Aí, na época até, as senhoras do High Society pararam de usar vestidos pretos durante um tempo, porque elas não queriam ser consideradas com... Aí, no fim, ele revelou, depois de muita enrolação e muito suspense, ele revelou que era uma égua. A Dama de Preto era uma égua que participava das corridas de cavalo na época. Então, no fim, ele levou todo mundo para essa polêmica aí, para revelar depois que na verdade, eram as apostas de corrida de cavalo da época, né? Senhoras e senhores, Café Society, ouçam nas plataformas digitais. Vamos pôr aqui, ó. Vamos pôr aqui para a gente saber o andamento, né? Porque senão ele puxa muito rápido. O Kevin tem essa mania, né, gente? Eu nunca sei, por isso que eu vou pôr aqui mesmo. Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo num café society. Só digo enchanté, muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Agora estou somente contra a dama de preto.
elegantes, eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dormes, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna de Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode, papai de black tie jantando com Didu, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Que beleza! Doutor de anedota e de champanhota, estou acontecendo num café society só de Guanchandê. Muito merci, alright. Troquei a luz do dia pela luz da light. Adoro, estou somente contra a dama de preto. Dos 10 mais elegantes eu estou também. Adoro Riverside, só pesco em Cabo Frio. Decididamente eu sou gente bem. Enquanto a plebe rude na cidade dormes, eu ando com Jacinto, que é também de Tormes. Terezas e Dolores falam bem de mim. Eu sou até citado na coluna do Ibrahim. E quando alguém pergunta como é que pode, papai de black tie jantando com Didu, eu peço um outro uísque, embora esteja pronto. Como é que pode? Depois eu conto. Ademã, eu vou em frente. De leve, de leve. Aliás, foi a minha primeira gravação na história que fizemos um fade-out no estúdio, ideia do Kevin, né? Ideia do arranjador. E o duro é fazer fade-out ao vivo, não dá, né? Aí fica esse sopro maravilhoso aqui fazendo o final. Que beleza. Bom, agora eu queria agradecer a presença da minha querida amiga Elaine, que adora essa música aqui, né? E essa música que nós vamos cantar é de 1923, gravada pelo Vicente Celestino. Pois é, bons tempos aqueles, né, professor? E essa música é do Marcelo Tupinambá, compositor lá de Tietê, letra do João do Sul, que era um compositor gaúcho. E essa música, ela conta a história aí de um romance meio que, digamos assim, desfeito, uma desilusão amorosa e de uma forma meio trágica e meio dramática, como eram os temas cantados pelo Vicente Celestino. Então, vamos lá para a década de 20, com um belo arranjo do Kevin Augusto e com a Orquestra Turuna. Senhoras e senhores, O Cigano. E agora
meu sonho o colher, do seu sonho colher. Pois bem, como acontece a flor, o lindo amor príncipe a morrer, príncipe a morrer. Cigano, que sabias o engano, porque me fizeste tão mal. Não fora a canção traidora e o meu sonho seria eternal. Quem há de fugir à realidade que vem desmentir a ilusão? E hoje que o teu beijo me foge, cantarei do cigano a canção. O amor tem a vida da flor, não sonha alguém do seu sonho o colher, do seu sonho o colher. Pois bem, como acontece a flor, o lindo amor príncipe a morrer, príncipe a morrer. Que beleza, hein, senhoras e senhores? Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Olha só. Aproveitem e ouçam nas plataformas digitais o Cigano, hein? Gostou, filho? Bom demais. A gente vai fazer um machixe aqui do J. Santos chamado Cheio de Moral. Já já teremos o Roberto de volta.
Agora a gente vai seguir com uma música, mais uma do Pixinguinha, chamado O Marreco Quer Água. E o Pixinguinha gostava de fazer essas músicas com nomes assim que a gente ouve e tenta imaginar, né? O marreco querendo água, enfim, um gato canário. E são músicas que ele também fazia para essas orquestras grandes, né? E que dá um trabalho para adaptar aqui, né? Tanto que é uma música bem difícil assim para todo mundo, né? O trombone sofre pra caramba ali no B, ali tem uns negócios. Mas é isso aí, então a gente vai tentar fazer O Marreco Quer Água, uma polca do Pixinguinha. Som. A gente vai seguir fazendo uma outra música, né? Falando de pássaros. A Milena fala que eu sempre chego com as músicas falando de pássaro, que é... Porque são as músicas que dá trabalho, às vezes, quando tem uns animais envolvidos. Mas é o gato...
Quando tem uns animais, assim, essa se chama O Galo Fugiu. É um arranjo novo também, a primeira vez que a gente vai tocar. E é um choro mais contemporâneo, né? Uma música do pianista Cristóvão Bastos. Então agora vamos chamar de volta Roberto Seresteiro. Ele vai cantar mais uma música aí que faz parte do EP, né? A gente cantou duas. E é isso aí. Vamos lá, vamos nessa. Muito obrigado, hein? Que beleza. Bom, agora nós vamos cantar a última música do EP, né, professor? Que é o Quem Dá Mais, do Noel Rosa. Que muita gente está gostando também, como se fosse a primeira música. Muita gente está curtindo bastante o Quem Dá Mais, porque o Noel Rosa é um compositor muito querido, muito lembrado, um gênio da música. Vai lembrar um detalhe aí simples sobre o Noel Rosa, que ele faleceu com 26 anos e deixou mais de 200 músicas. Então, o registro oficial seria de 233, mais ou menos, né? Difícil precisar quantas ele fez, mas... quer dizer, em 26 anos, sendo que ele começa a compor com 19. Então, ele fazia assim, até o Jairo Severiano, o pesquisador, fez até uma média, assim, tinha ano que ele fazia mais de 40 músicas no ano, né? Tinha ano que fazia 30 e poucas. Então, e tudo, muita coisa virou obras-primas, muita coisa bacana, e muitas coisas comentando um pouco a sociedade da época. Ele era um grande cronista, ele era um grande comentarista das situações, né, do que estava acontecendo. E essa música dele é particularmente uma pérola também. Inclusive, pouquíssima gente gravou. Ela foi gravada em 32 pelo Noel. Depois teve algumas poucas gravações, regravações, porque ela fala um pouco da ironia, do sarcasmo do Brasil da época, né?
de 1932. Não por acaso ela se chama Quem Dá Mais, mas ela tem, em parênteses, o nome de Leilão do Brasil. É como se fizesse um leilão onde se vendesse alguns patrimônios nacionais, principalmente falando na época, né? E tem até uma curiosidade, porque nessa época estava muito em voga uma transferência que foi feita no futebol brasileiro, que o grande jogador Russinho foi comprado pelo Vasco da Gama, né, na época, no início dos anos 30, e uma transferência que na época foi fabulosa, e o Vasco pagou para convencer o Russinho a jogar no Vasco, deu para ele um carro, um Ford 1929, que beleza, né? E esse Ford era chamado de Barata, que ele parecia uma baratinha, teoricamente, né? Então, por isso que ele fala, o Vasco paga o lote na batata e oferece uma barata lá para o Russinho. Bom, senhoras e senhores, vamos apresentar, então, este samba famosíssimo do Noel, que eu vou ler aqui um trechinho, porque eu ainda não decorei quantos réis, 50 mil, 200 mil, né? Então é difícil decorar essa parte dos números aí, né? Vamos lá. Uma introdução fabulosa da Orquestra Turuna, hein? Quem dá mais por uma mulata que é diplomada em matéria de samba e de batucada, com as qualidades de moça formosa, fiteira vaidosa e muito mentirosa? 5 mil réis, 200 mil réis, um conto de réis. Ninguém dá mais de um conto de réis. O Vasco paga o lote na batata, em vez de barata, oferece ao Russinho uma mulata. Quem dá mais por um violão que toca em falsete, que só não tem braço, fundo e cavalete? Pertenceu a Dom Pedro, morou no palácio, foi posto no prego por José Bonifácio. 20 mil réis, 21.500, 50 mil réis. Ninguém dá mais de 50 mil réis. Quem arremata o lote é um judeu, quem garante sou eu, pra vendê-lo pelo dobro no museu. Quem dá mais por um samba feito nas regras da arte, sem introdução e sem segunda parte? Só tem estribilho, nasceu no Salgueiro, exprime 2/3 do Rio de Janeiro. Quem dá mais? Quem é que dá mais de um conto de réis? Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Enquanto é que vai ganhar o leiloeiro, que é também brasileiro, e em 3 lotes vendeu o Brasil inteiro? Quem dá mais? Obrigado. Por favor. A gente vai fazer a nossa última música. Pode ter um bis se vocês pedirem. E o Roberto vai cantar aqui o Rosa, né, do Pixinguinha. Mas antes da gente fazer a
A última música eu queria agradecer a Milena Duarte na flauta. Javier Unfan no clarinete. Arthur Rita no trombone. Luiz Rodrigues na tuba. Rafael Toledo na bateria. Caio Barbosa no pandeiro. Participações especiais hoje, né? Caio Barbosa e o Victor Guedes no cavaquinho. E eu sou Kevin Augusto no violão e fazendo os arranjos. E gostaria de agradecer ao Regional Matheus Santos, né? Parabenizar pela iniciativa, né? É a segunda vez que eu tenho a felicidade de vir aqui. Ano passado a gente veio, eu e a Ravi, em duo. E a gente fica muito feliz de ver o choro acontecendo, né? Nos extremos, assim. Eu sou do extremo sul de São Paulo, né? De Embu-Guaçu. E já fiz também esse tipo de coisa de tentar levar choro para lá e dá um puta trabalho fazer isso, desculpa a palavra, mas dá um trabalhão e eu sei quanto dá escrever o edital, aprovar, tem que chegar cedo, arrumar as coisas. Então fico muito comovido de ver o amor de vocês, de estar fazendo, estar dando as aulas, isso é muito bonito. Então quero uma salva de palmas aí para o Regional Matheus Santos. Agradecer ao Carlos, né, que fez o som aqui pra gente. E o Matheus aqui, que também tá fazendo as partes das filmagens aqui. E é isso aí. Então a gente vai fazer a nossa última música. Quem gravou, se puder marcar a gente lá. Instagram, Orquestra Turuna, né? E Roberto Seresteiro. E é isso aí. Então a gente vai fazer o Rosa do Pixinguinha. O Roberto vai falar um pouquinho dessa música pra gente. Ah, essa eu adoro. Essa música é uma história maravilhosa, porque o Pixinguinha escreveu essa música em 1918. Alguns dizem que foi 17, fica aquela coisa meio 17, 18, mas ele escreveu mais ou menos nessa época, né, nos anos 10 ainda, né? Mais ou menos na época que começou o samba, né, na época do Pelo Telefone, mais ou menos, né? E ele escreveu uma valsa intitulada Rosa, né? Só que era uma valsa rapidinha, daquelas bem que eram comuns do Patápio Silva tocar, aquela valsa corrida, né? Que era uma valsa rápida, valsa ligeira até se chamava, né? E aí o conjunto do Pixinguinha na época gravou essa música nessa versão de valsa ligeira instrumental. Tem até essa gravação no YouTube hoje, tudo. Ela é bem difundida. Só que era uma valsa exclusivamente instrumental e muito rápida, né? Feita para o virtuosismo da flauta e tal. E aí, anos mais tarde, mais precisamente por volta de 20 anos depois, 2 décadas depois, ela foi gravada com letra pela primeira vez no disco do Orlando Silva. E Orlando Silva era uma estrela que estava em ascensão. Ele tinha gravado seus primeiros discos, estava galgando aí os píncaros da glória, né? Estava cada vez mais famoso. E aí ele gravou um disco com 2 pérolas do Pixinguinha, de um lado carinhoso, do outro lado rosa. A gente vai cantar provavelmente as 2, né? Mas a Rosa era uma valsa ligeira que daí ganhou a letra para ser cantada pelo Orlando Silva, porque se ele cantasse como o Pixinguinha gravou, viraria, não seria capaz, né? Não seria possível cantar a música no seu andamento original. Aí o Pixinguinha, junto com o Radamés, fizeram esse arranjo de adaptação para virar uma música cantada, e a letra dessa música é um dos maiores mistérios da música brasileira, da história do nosso cancioneiro, porque na época foi divulgada apenas pelo Pixinguinha, né? Nome Pixinguinha. Mas o próprio Pixinguinha sempre disse que não era ele o autor da letra. E ficou décadas esse mistério, muitos anos. Lá nos anos 60, quando o Pixinguinha deu uma entrevista para o Instituto MIS, né? Lá do Rio de Janeiro, uma entrevista, e aí perguntaram para o Pixinguinha quem tinha feito essa letra.
de rosa, né? Qual era o mistério? Quem? E aí ele falou que foi feita por um amigo dele que era mecânico e era poeta nas horas vagas, escrevia versos, né? E ele se chamava Otávio de Souza. E aí o Pixinguinha apenas falou que foi Otávio de Souza que fez, era um amigo dele, e um homem que teve uma vida muito breve, faleceu muito jovem, tragicamente, como acontecia com muitos poetas na época, né? E é isso, então não se sabe quase nada sobre Otávio de Souza, e o Pixinguinha deu essa declaração, e existe aquelas teorias da conspiração, dizendo que talvez tenha sido outro letrista, e o Pixinguinha quis ocultar, alguns falam que o próprio Pixinguinha teria escrito, enfim, existe uma questiúncula, um mistério sobre quem escreveu essa letra, mas possivelmente foi esse Otávio de Souza, amigo do Pixinguinha, que teve uma vida breve. Mas essa música, então, demorou 20 anos para ganhar essa letra e ter esta gravação. E é uma das valsas mais bonitas do nosso cancioneiro, de autoria do grande Pixinguinha, e uma letra quilométrica, que nós vamos lembrar aqui, e mesmo assim uma letra que teoricamente não seria comercial, né? Uma letra gigante, mas virou um clássico até hoje, inclusive muito regravada. Vamos lá. Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, e na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sob a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te, ó flor. Meu peito não resiste, ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia aos pés do altar, jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor, e receber a unção de tua gratidão depois de remir meus
desejos em nuvens de beijos, e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Orquestra Turuna! Então nós vamos fazer o lado A desse disco de 78 rotações. Você lembra dessa época, filho? Disco de 78 rotações, que era chamado 78 porque ele girava 78 vezes por minuto. E ele tinha uma música de cada lado. No lado A, uma música, no lado B, outra. E esse disco do Orlando Silva, de 1937, ele tinha no lado A, Carinhoso, do Pixinguinha e João de Barro, e lado B, Rosa, Pixinguinha e Otávio de Souza. E essa música que nós vamos cantar agora, que todos vão cantar com a gente, um dos hinos da música brasileira. O Paulinho da Viola disse que é a música que os brasileiros mais gostam e mais conhecem, né? Que todo mundo lembra e canta, né? É uma música muito querida por nós brasileiros. Mas o Carinhoso também tem uma história parecida. Na verdade, o Pixinguinha lavou a alma nesse disco do Orlando Silva. Por quê? O Carinhoso também era uma música de 17, na verdade, é 1917. Também ele fez mais ou menos na mesma época da Rosa e gravou de forma instrumental na década de 20, o Carinhoso. Só que o Carinhoso, quando foi gravada instrumental, ela sofreu muitas críticas, porque era um choro de apenas 2 partes. Então, os críticos da época acharam, a imprensa da época achou ruim, o disco não vendeu, não teve sucesso nenhum, foi meio que assim, um lançamento meio rejeitado. E aí, anos depois, né, ela era 17, em 37, 20 anos depois, surge a letra do João de Barro, o Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, escreve a letra e o Orlando Silva gravou em 37. Aliás, ela foi oferecida por Francisco Alves, você sabia disso, filho? E o Francisco Alves não quis gravar, porque ele falou, negócio de choro, eu não canto choro, não vou cantar choro. O Carlos Galhardo agendou de gravar, no dia não apareceu, e aí acabou perdendo. E acabaram escalando o Orlando Silva, que, como eu disse, era um cara que estava aí em ascensão, né? Subindo. E aí ele gravou essa música em 37. E lado A, Carinhoso, e lado B, Rosa. Então vamos fazer o lado A e vocês cantam com a gente. Uma música que tem mais de 100 anos aí, 1917. Carinhoso, Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Quem sabe canta. Que beleza! Mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei
sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vamos lá, vem sentir o calor dos lábios meus, à procura do... Cantar pra espantar o frio, que beleza. Vem matar que me devora, e só assim serei feliz, bem feliz. Senhoras e senhores, a Orquestra Turuna. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei porquê, meu coração. Thank you.